Bom dia, prazer em falar com todos os amigos. Nós vamos dar início aqui hoje, no Mato Grosso do Sul, a uma conversa muito importante sobre um assunto muito importante. São pequenas reuniões no estado de Mato Grosso do Sul para a gente falar sobre crédito de carbono. Entretanto, essa matéria a gente já sabe que já exauriu bastante. Nós vamos trazer hoje aqui algumas informações que vão acrescentar de alguma forma, mas nós vamos iniciar uma discussão a partir de hoje aqui no Mato Grosso do Sul, para que a gente possa levar ao produtor rural sul-mato-grossense a informação correta, porque nós temos um prazo para isso. E esse prazo, muita gente não se atentou a ele, já está correndo esse prazo. Nós temos uma lei no Brasil que está sendo regulamentada agora, mas o Mato Grosso do Sul, segundo os estudos do próprio governo do estado, e aí eu quero mandar um abraço aqui para o governador Eduardo Riedel, quero mandar um abraço aqui para o Marcelo Bertoni, que vai receber também essa informação nossa aqui, o Marcelo que é parceiro nosso, FamaSul, parceiro nosso, sindicatos rurais representados aqui também, o pessoal da FamaSul. Então, essas pequenas reuniões nós vamos espalhar por vários sindicatos rurais aqui do estado de Mato Grosso do Sul, para a gente discutir esse assunto de forma como um workshop, ou seja, nós vamos trazer as informações e poderemos tirar todas as dúvidas e chegar a um consenso no final de tudo, para que a gente possa entender esse mercado e aprender de verdade como lidar com isso a partir de agora. Porque o crédito de carbono, em si só, ele não é o único que vai trazer benefícios para o produtor rural, mas sim a certificação das áreas e o que nós temos aí de relações internacionais com outros países. Então, hoje de manhã, esse evento aqui é realizado pela Wintex Agro Brasil, que é uma empresa da Dinamarca, e está dentro do Brasil hoje, e está nos ajudando a promover essas informações importantes dessa ligação com outros países e também preparar o nosso estado de Mato Grosso do Sul para, como diz aí o governador Eduardo Riedel, até 2028, se Deus quiser, a gente se tornar aí um estado livre de emissões de gases ou que consome bastante crédito de carbono para que a gente possa aí compensar as emissões no mundo inteiro. Então, agradecendo a todos vocês que estão presentes, essa é a primeira reunião, nós faremos várias outras reuniões no estado de Mato Grosso do Sul, pequenas reuniões para a gente discutir os assuntos. Aí eu já estou olhando aqui para o Paulão, aqui, o Paulo Stefanella, aqui, que é presidente do Sindicato Rural de Sidrolândia. Nós já vamos marcar alguma coisa com o Paulo por lá, depois vamos marcar lá em Carapó, os meninos de Carapó, já estão aqui também representando o Cacá, representando o Sindicato Rural de Carapó, e outros que estão presentes aqui também representando empresas e produtores rurais. Então nós vamos começar a discutir isso para que a gente chegue a um consenso o mais rápido possível e nos preparar para que a gente possa nos tornar realmente um estado emissão zero de carbono até 2028. Quais são os benefícios disso aí para frente? Bom, aí o Fernando vai explicar para a gente, que é o nosso palestrante. Depois nós vamos ver a parte jurídica também com a doutora Emanuele, e nós vamos ver como fica tudo isso. Mas o importante agora é trazer para vocês essas pequenas informações e depois nós vamos para um bate-papo e um almoço muito bacana aqui para que a gente possa trocar informações, interagir bastante e levar essa informação para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Bom, gente, primeiro eu queria apresentar para vocês aqui o Agronosso Europa, na verdade é o Agronosso News. Pode subir um pouquinho aí, fazendo favor? Aqui vão ser matérias do Mato Grosso do Sul, do Brasil, que vão estar sendo publicadas no Agronosso News. Esse aqui é um portal de notícias que estará funcionando, já está funcionando hoje, direto para o continente europeu. São 5 países, pelo menos, que estarão recebendo essas nossas informações do que a gente publica aqui no Mato Grosso do Sul e vai lá para a Europa. Então, o Agronosso News já está no ar e lá é a nossa versão em inglês e a Sheila está aqui, que está nos ajudando a internacionalizar o Agronosso. Ela é lá da Dinamarca, da Holanda, da França, da Alemanha e de tantos outros países lá, atravessando nosso Oceano Atlântico aí. Então, nós já estamos com o Agronosso Europa em pleno funcionamento para levar as notícias e informações. A gente sabe que tem muitos órgãos de notícias no mundo, mas nada melhor do que a gente produzir as notícias aqui e mandar para quem precisa receber as informações. Até para a gente tirar um pouco das narrativas que são feitas contra o Brasil lá dentro da Europa e outros continentes também, para mostrar o que nós estamos fazendo de bom, de verdade aqui e dando informação para que as pessoas por lá
também possam discutir. Porque não é só o setor que tem que discutir com o setor. Nós precisamos mostrar para o consumidor europeu que vai lá dentro do supermercado que aqui no Brasil nós temos um bom manejo, nós temos um bom tratamento e nós preservamos o meio ambiente, ao contrário do que muitas pessoas imaginam aí fora. Então nós fazemos sim, o produtor rural brasileiro faz o seu trabalho direitinho, só que a gente precisa mostrar isso de uma maneira mais efetiva, porque às vezes sai a informação lá na Europa, a gente rebate do lado de cá brigando com o pessoal de lá. Então é melhor informar para todo mundo, para que o cidadão comum europeu, ele vá ao supermercado e ele veja depois, através de um rastreamento, que nós estamos fazendo a coisa certa aqui no Brasil, para que a gente acabe, em definitivo, com essas narrativas que não trazem e não fazem bem nenhum para a nação brasileira, e a gente sabe que isso faz parte de uma guerra comercial. Então nós vamos começar a demolir essas informações através do Agronosso News lá dentro da Europa. Pode passar aí fazendo favor, vamos agora para o portal Agronosso. Esse aqui é um portal de notícias dentro do Mato Grosso do Sul, nós nascemos dentro de Maracaju, é um portal de notícias ligados ao agronegócio no estado. Pode subir um pouquinho fazendo favor? Isso, se quiser, isso. E aqui tem todas as informações do Mato Grosso do Sul, de mercado, do que acontece no Mato Grosso do Sul, ligado ao agronegócio, informação séria, informação precisa, informação com credibilidade. Então, assim, boa parte de Maracaju, da região de Maracaju, o Paulo conhece bem já o trabalho lá também na região de Sidrolândia, né, a região de Ponta Porã, o pessoal quando vai buscar alguma informação, né, tem aí os sites da FamaSul, nós temos aí os sites do governo do estado, mas nós temos o portal Agronosso aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que é o que traz informações relevantes para o setor. O que a gente faz? Nós produzimos matérias e também a gente compila matérias importantes para o setor. Então a gente fala de mercado, a gente fala das tendências, das novas tecnologias, mas também a gente fala em defesa do produtor rural brasileiro. A gente trabalha nessa fonte, com as nossas fontes confiáveis, para trazer informação séria. Então é portalagronosso.com.br, e aí aquilo que você viu antes é a versão em inglês deste portal lá para dentro da Europa. Claro que aqui tem muitas informações que são para os produtores rurais aqui do Mato Grosso do Sul, e lá para a Europa nós vamos mandar informações que são relevantes para o mercado europeu que tem interesse em investir aqui no Mato Grosso do Sul. Ok? Pode passar fazendo favor? Agora eu vou mostrar para vocês rapidinho, né, porque a Wintex tem uma parceria também, que o Agronosso e a Wintex hoje caminham juntos aqui, a gente divulga os trabalhos da Wintex aqui no estado de Mato Grosso do Sul, porque essa empresa, que é uma dinamarquesa, eles estão trazendo tecnologia aqui que vai melhorar muito, né, a vida e o dia a dia do produtor rural. Só que não vai ficar só nisso. Nós temos aí essa discussão de crédito de carbono, e aí eu estava falando com o Celso aqui, né, quem precisar comprar máquina já pode fazer negócio com ele, pega o cheque, se prepara que ele está dando prazo bom pelo que eu vi ali fora. Celso está aqui da Wintex, tá, pessoal? Futuramente essas máquinas vão precisar ser utilizadas aqui no Brasil, e a Wintex já está muito preparada sobre isso, e nós temos hoje à sua disposição, daqui a pouco o Celso vai falar sobre isso, um know-how de uma empresa que tem muita tecnologia para a gente poder atender os mercados internacionais com análises de solos mais precisas, que é a retirada do solo para fazer análise. Mas daqui a pouco o Celso que vai falar sobre isso, porque aí ele entende bem mais do que eu. A Rede Top FM nasceu com o Agronosso. O Agronosso nasceu em Maracaju, depois nós crescemos com informação, e aí nós precisávamos falar com o produtor rural todos os dias, mas nós precisávamos falar também com as cidades. Não bastava só falar com o produtor, porque com o produtor um programa lá de meia hora por dia, tá bom, obrigado, ele não precisa mais do que isso. Mas aí nós precisávamos falar com o cidadão das cidades aqui do Mato Grosso do Sul, porque muita gente, mesmo em Campo Grande, lá em Sidrolândia, lá em Maracaju, tem um monte de gente que trabalha nessas cidades, que são ligadas ao agronegócio, mas que não fazem ideia que são uma cidade ligada ao agronegócio. Então, muita gente recebe aquelas informações e as narrativas, dizendo que o agro é isso, o agro é aquilo, o agro é o grande vilão, e nós estamos levando para a sociedade comum
que o agronegócio é a força motriz que gera um emprego, que as pessoas estão empregadas aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que geram renda suficiente para a gente ter uma vida melhor e que melhora a vida de todo mundo por onde chega. Então, a Top FM é uma rede. Em Campo Grande, a gente inaugura uma FM agora no mês de... Eu acredito que agora no mês de junho, até final de maio, começo de junho, a gente está inaugurando a 88,9. É uma FM 100% agro, mas voltada para a cidade. Ok? Em Carapó, aí a turma de Carapó já sabe, nós estamos lá com a 96,7, que é uma rádio que nós estamos investindo muito e transformando numa emissora regional. A rádio de Carapó, para que vocês tenham ideia, ela já chega hoje em 16 municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Então, as regiões de fazenda ao redor de Carapó, Dourados, Laguna Carapã, Ponta Porã, Fátima do Sul, Naviraí, Amambaia, aquela região perto nossa ali, Juti, toda essa região já recebe muita informação ligadas ao agro através da 96,7. Na rota bioceânica, nós temos a 102,3. É uma rádio que o sinal dela está em Caracol, mas chega em Bela Vista, Antônio João, chega ali em Jardim, região de Bonito, a entrada lá é Porto Mortinho e a BR-267 toda. Aqui na região norte nós estamos em Camapuã, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Pontinha do Coxo, que é uma região hoje que está tendo uma produção agrícola muito forte, subindo, né, a BR-060 lá em direção ao Paraíso das Águas, Chapadão do Sul, nós estamos nessa região toda. Então, por que é que nós fizemos essa rede de comunicação do agro? Porque o Mato Grosso do Sul precisa descobrir a sua vocação e nós precisamos falar com o produtor rural, mas com toda a sociedade, que nós precisamos fazer a diferença para o mundo inteiro, porque aqui se produz alimento não só para o sul-mato-grossense, não só para o Brasil, mas nós produzimos alimentos e proteína animal para vários países do mundo. Então, o Mato Grosso do Sul precisa conhecer o agronegócio de perto, e é isso que nós estamos fazendo hoje. Então, tá aqui, são 3 veículos de comunicação, e um deles já está dentro da Europa falando do nosso agronegócio daqui, ok? Agora, deixa eu passar para outra parte mais importante, né, dessa manhã, que é a apresentação e breves palestras aqui que nós teremos para a gente discutir esse assunto, levar adiante, que é o crédito de carbono e a necessidade que nós temos de preparar as nossas áreas aqui no Mato Grosso do Sul para que a gente saia na frente, porque a hora que esse mercado começar a funcionar, seu Celso, então nós vamos a 200 por hora. E só para que você tenha uma ideia, são 100 bilhões de dólares que já estão armazenados para investir em crédito de carbono no mundo inteiro. Esses 100 bilhões de dólares tem que vir uma graninha aqui para o Mato Grosso do Sul, e é isso que nós queremos fazer com vocês a partir de hoje. Por isso, a partir de hoje, a gente começa essa temporada de discussão do crédito de carbono e de colocar, em definitivo, Mato Grosso do Sul no cenário mundial a partir de hoje. Bem-vindos à nossa palestra da Wintex Agro Brasil. E eu convido agora o meu amigo Celso para falar um pouquinho sobre a Wintex Agro Brasil. Celso. Bom dia, pessoal. Muito prazer em conhecer vocês todos. Alguns já conheço, né? Até visitei. Meu nome é Celso, sou engenheiro agrônomo, inclusive formado em Dourados há algum tempo. Sou responsável pela parte comercial da Wintex Agro aqui no Brasil e no Paraguai. Queria apresentar também o Jailson, que é o responsável pela parte de assistência técnica, né? E a nossa diretora comercial, a Sheila, né? Que fica na Dinamarca, mas pelo menos umas 3, 4 vezes por ano está aqui no Brasil também acompanhando a gente. Tá? Eu vou ser bem breve para apresentar a empresa e alguns dos nossos produtos. Tá? A Wintex está há cerca de 30 anos fabricando amostradores de solos automatizados. Né? A gente está presente praticamente em toda a parte do mundo. Né? Então, a gente está familiarizado a vários tipos de solo, desde arenoso, argiloso, úmido, com maior teor de matéria orgânica, entendeu? Com diferentes graus de dureza ou compactação. Né? Não. Agora passou. Essa é a nossa sede, né, da Wintex Agro Brasil, aqui no Mato Grosso, fica em Lucas do Rio Verde. Né? No futuro, a gente tem pretensões de mudar essa sede, provavelmente aqui para o Mato Grosso do Sul. Né? Mas hoje é a nossa sede, onde ficam nossos equipamentos, onde a gente faz a parte de assistência técnica. Tá?
Essa sede fica em Lucas do Rio Verde, porque eu e o Jair somos de lá. Quando a gente fez o primeiro contato, a Sheila procurou a gente começamos a trabalhar junto. Então ficou mais estratégico em Lucas do Rio Verde. Né? A gente entende que tem alguns problemas de logística, porque a gente precisava estar mais centralizado. Então, provavelmente, num futuro próximo, a gente estaria mudando essa sede. Então, essa é a nossa história, desde 96 fabricando o amostrador de solo. Né? Começamos com o modelo 1000, e evoluímos até o Intex 3000, com o MSL3 também, que é um equipamento que eu vou apresentar para vocês depois, para coleta de solo, para crédito de carbono, para análise de teor de carbono no solo, e também para análise de teor de nitrogênio no solo, né, que na Europa se faz essa análise no perfil do solo. Passou. Passou 2 vezes. Então, esse aqui é um modelo, o Intex 2000, né? Mas o que a gente ressalta é que nossos equipamentos são automatizados, permitindo coletar uma área de solo maior por dia, né? Cerca até de 600 hectares por dia, né? Mesmo com amostras de solos estratificadas. Totalmente automatizado, através de uma controladora você faz o ajuste de profundidade, a quantidade de subamostras que você vai fazer. Você também pode conectar um GPS ali no monitor para fazer os pontos referenciados, né? Ele faz a distribuição automática das profundidades que estão sendo estratificadas. A sonda ela já é desenhada para que não haja compactação do solo no momento da amostragem. Né? Isso para análise química de solo, isso é importantíssimo. Né? Aqui é uma amostra de solo para crédito de carbono. Então a amostra sai indeformada, né? Com o equipamento do MCL3. Né? A amostra sai indeformada para poder medir o volume do solo, né? Para se fazer o cálculo da quantidade do carbono na área do produtor. Tá? Então, esses são nossos produtos. Tá? Estamos aqui à disposição de vocês durante o evento. Tá? E o que precisar, estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Muito bem, então nós vamos agora falar. Né, a Wintex, ela já tem anos aqui no Brasil, é uma empresa muito séria. E a gente tem um slogan no Agronosso, acho que o Claudionir vai lembrar bem disso. Se está no Agronosso, você pode confiar. A gente tem um cuidado de trazer empresas que realmente funcionam e fazem a diferença para o amigo produtor rural. Porque nós temos uma marca que começamos há mais de 10 anos aqui, e essa marca nossa ganhou muita credibilidade, muita força, e a gente não pode colar, né, só para fazer uma venda ou um negócio qualquer, marcas que não entregam o que estão prometendo. A Wintex é uma marca muito séria e hoje a gente assina embaixo. Por isso que está no Agronosso. Está com a gente no Agronosso, porque são empresas sérias que estão no Agronosso. Claudionir, lá de Maracaju, sabe como é que o pessoal de Maracaju pensa bastante a respeito disso, né? Corre lá na Fundação MS, da Fundação MS, dá uma olhada lá no portal Agronosso, fala assim, está lá no portal do Rondon? Tá. Ah, então tá bom, funciona. Presta. Então é isso que eu posso garantir para vocês. Tá? O Wintex funciona e funciona muito bem. E essa máquina que o Celso falou, futuramente aqui no Brasil, ela não vai ser uma opção. Ela vai ser uma necessidade aqui nas fazendas e pelo menos para grupos de produtores aqui no Mato Grosso do Sul. Quero chamar o Fernando Bressan para a gente falar um pouquinho aí sobre perspectivas para o mercado de crédito de carbono no Brasil. Fernando, todo seu. Agora o nosso público. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer, eu sou Fernando Bressan, como foi falado. Primeiramente, agradecer ao Wintex, a Sheila, pelo convite de estar tendo essa conversa com vocês aqui. Eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, então não é uma palestra, eu não vou trazer nada técnico. Né? Eu sou especialista em algumas coisas, mas eu quero um bate-papo, a minha visão do mercado de carbono, com essa nova realidade a partir de dezembro de 2024 com a lei. Então, eu tenho uma visão muito peculiar e eu vejo
muito poucas pessoas falando sobre isso, né, e vendo essas oportunidades. Então eu venho aqui, né, numa troca com vocês, numa conversa, num bate-papo. Então vocês se sintam à vontade em perguntar a momento que quiser. Então não vai ser nada tão formal. Eu quero realmente que eu traga e que vocês saiam dessa experiência aqui com uma ideia um pouco diferente do que vocês têm hoje. Eu tenho certeza que eu vou poder agregar alguma coisa, vocês vão conseguir visualizar a mesma coisa que eu vejo com essas novas movimentações, né, em relação ao crédito de carbono. Então, por isso que eu coloquei que essas são as perspectivas, né? Não tem nada, sim, tem muitas coisas ainda a ser ajustadas, tem coisas ainda que não estão funcionando, mas assim, o começo a mudança já está aí. Então a gente pode optar por esperar mudar e depois eu me adequar e acompanhar, ou eu posso estar antevendo algumas coisas que eu posso antever hoje para quando realmente tiver e fizer sentido, eu já estar preparado. Então, é isso que eu quero mais ou menos trazer com vocês aqui nessa palestra. Primeiramente, acho que é um quebra-gelo, né? Quem é o Fernando? Eu sou um engenheiro agrônomo, isotecnista, então eu gosto de estudar, eu gosto do campo, né? Eu vim do campo, eu não sou produtor, mas eu sou filho de gerente. Então, meu bisavô veio da Itália sendo um gestor rural, meu avô é um gestor rural, meu pai foi um gestor rural, e eu não sou um gestor rural, mas eu sou um gestor, né? Eu gosto de gestão e quero e contribuo com isso da minha forma, né? Nessa minha evolução. Então, fiz zootecnia, fiz agronomia, então eu gosto do campo, gosto da terra. Trabalho desde 2006, assistência técnica, em fazenda, com vendas, enfim, eu gosto muito dessa interação com o campo. E há 3 anos atrás eu comecei a trabalhar com sustentabilidade, que para mim sustentabilidade e gestão não tem como caminhar separado. Eu acho que eu ser sustentável é eu ter uma gestão eficiente. Então, é onde eu trago o estudo e me capacito desde então. Estou fazendo mestrado em produção animal, lá na UEMzinha aqui da UANA, com foco em carbono, foco em mensuração de crédito de carbono em fazendas de pecuária, de produção pecuária. Então, assim, quero cada vez mais me aprofundar e isso traz credibilidade para o Brasil, né, para o meu conteúdo, né, e para aquilo que a gente vai apresentar para vocês. Então, a academia também é muito importante e é onde eu estou, depois de 20 anos de profissão, estou iniciando um mestrado ali, estudando, é um novo desafio, então, e isso o crédito de carbono veio a me chamar a essa missão, né? Então, só para vocês terem ideia, não vai ser técnico, mas eu preciso, né, adequar vocês a alguns termos e em alguns cenários. O consumo, né, a emissão de gases de efeito estufa, ela é um fato, não tem como a gente fugir desse fato. Então, a gente tem uma linha histórica ali de 19 anos, em que foi acrescido 35% em emissão de crédito de carbono, que são gigatoneladas de carbono equivalente. Então, isso é um fato, já está acontecendo. E como eu emito? Né? Qual é o meu perfil de emissão para isso? Primeiro, por que o crédito de carbono? Porque o carbono equivalente. O crédito de carbono ele é uma fusão, uma junção, uma equação de 6 gases que agridem, né, a camada de ozônio, né, que eles fazem um efeito estufa. Então, é uma junção, uma equalização para eu poder padronizar uma comunicação. Então, hoje o carbono equivalente que eu falo aqui em Campo Grande é o mesmo carbono equivalente que eu falo na Europa, na Dinamarca. Então, é uma padronização. Não é somente o carbono que é o grande vilão ou que é o grande, né, agressor. Ele é o menor deles, mas tem uma composição de 6 gases. Então, basicamente, né, quando eu falo em emissão, eu falo nesse perfil. CO2 de combustíveis fósseis, então, o diesel que eu coloco no meu carro, o etanol, a gasolina, então, tudo isso ele vai emitir. Então, que é a principal fonte. Por quê? Ele é onde produz energia. Em muitos países, essa energia é para sobrevivência. Então, para a produção de energia elétrica, para a produção para aquecimento das suas casas. Então, o grande consumidor de carbono, o emissor de carbono, são, né, a energia. Depois, a gente tem a mudança do uso da terra. Sim, o agronegócio, a agropecuária, né, com os processos tradicionais, eles trazem algumas emissões e são muito impactantes essas emissões. Então, tanto um solo, quando eu vou gradear, quando eu revolvo ele, como uma supressão. Eu tiro uma floresta, dentro da minha lei, que ela é permitida, eu faço uma supressão, eu também emito e tenho um perfil de emissão muito grande. Então, ele contribui também, né, nesse perfil de emissão de carbono. Tem o metano, aqui no nosso estado principalmente, que é o arroto do boi, que é a eructação. Então, o metano também ele é bem agressivo,
Então, ele também tem uma composição ali de 18%. Então, aonde está o metano? Só para vocês entenderem. Nos ruminantes, na produção de arroz, nos lixões, nos resíduos que não são tratados. Então, esse é o perfil. Então, enquanto eu faço um lixão ou uma coleta seletiva, eu vou estar deixando de emitir, porque eu não estou expondo aquilo à emissão de carbono. O óxido nitroso, que ele está associado principalmente a fertilizantes e processos industriais, aquela fumacinha branca que sai das indústrias, tem alguns perfis que são o óxido nitroso. Então, para deixar vocês cientes, estamos emitindo mais, estamos tendo um perfil de emissão maior. Por quê, Fernando? Porque a nossa vida já ela é agressiva ao meio ambiente. Ok, a gente está aqui, nós não somos aqui. Então, todo o processo que eu faço para o meu benefício, para o meu conforto, para a minha disposição na Terra, eu vou estar agredindo de alguma forma, eu vou estar emitindo de alguma forma. Então, a gente tem que ter processo, ter que ter uma gestão sobre esse processo para eu poder evitar essas emissões. Tá? E aí, eu já começo eu falo a grande virada de chave, ou a grande percepção que eu tenho do mercado de carbono, do mercado ali dos processos sustentáveis, que são o perfil das emissões. Esse é um mapa mundial. Então, mundialmente, em qualquer país que eu pegar, a média vai ser essa. 73% das emissões de energia para sobrevivência, para produção de alimento, para produção de coisas básicas, certo? A agricultura no mundo, basicamente, é 18%. Então, eu tenho um perfil de... Vocês concordam comigo que é muito difícil eu deixar de produzir energia numa termoelétrica para produzir energia solar ou alguma energia mais sustentável. Por quê? Eu sou dependente daquela energia. Eu não posso desligar hoje daqui e não ter energia para aquecimento. Por exemplo, na Dinamarca, na Holanda, em alguns países, eles usam energias para coisas básicas que nós não temos esse problema aqui. Então, é muito difícil mudar esse perfil de emissão. Eu posso mudar de 73 para 65, mas assim, o meu impacto nessa porcentagem ela é mínima. Então, mundialmente, o mundo está meio que limitado a essas produções sustentáveis. Ele está meio que sem ter muito o que fazer. E todas as iniciativas e os processos que tem lá de ser mais eficiente, eu impacto pouco na redução ou na remoção de carbono. Então, o mundo está meio que, lascado com isso. Porque eles não têm muito aonde se mexer, eles não têm muito o que fazer para mudar isso. Então, e eu vejo uma oportunidade. Por quê? Consequentemente, Deus é muito bom, o Brasil é inversamente ao contrário. 73% das nossas emissões de carbono são de uso da terra e em processos agropecuários. 73%. E a gente tem 18% de energia, resíduos. Então, por exemplo, a energia nossa, hoje, média brasileira, é acima de 80% da nossa energia é verde. Média do Estado, acima de 93% da nossa energia gerada é verde, ou hidrelétrica, ou solar. Então, assim, o Brasil, ele é inversamente proporcional ao perfil de emissão mundial. Então, olha só, e eu vejo a grande virada de chave, eu não sei, poucas pessoas falam isso. Isso aqui, gente, eu consigo ter uma ação efetiva, eu consigo ter manejo, eu consigo ter tecnologia, eu consigo ter máquinas eficientes, eu consigo ter processos produtivos que eu posso sair, sei lá, de 73 para 20, para 30, para 40. Porque isso aqui é campo, isso aqui é fazenda, isso aqui é técnica. Eu preciso produzir para comer, mas como eu produzir de uma maneira que eu seja mais eficiente, isso vai impactar no meu perfil de emissão. Então, olha o Brasil, a quantidade o tamanho da possibilidade que a gente tem de ser sustentável, a gente já é, mas de poder ajudar o mundo, porque o mundo está muito ruim, ele não consegue mudar muito isso. Então, eu tenho ali um gap que eu vou produzir, ou gerar carbono, ou gerar créditos ambientais para mim e também para o mundo. Eu vou ser o fornecedor, não só de soja, não só de milho, não só de outras culturas, mas eu vou ser um fornecedor de carbono. Porque um dos únicos países, eu julgo o único, que tem esse perfil de uso de terra, de emissão de carbono. Então, essa, na minha palestra, é acho que é a primeira oportunidade. Acho que poucas pessoas vêm e falam isso, e percebem isso, que a gente tem nesse perfil. Então, é muito interessante as
as nossas vantagens hoje competitivamente e de perfil, né, a nível mundial. O que a gente precisa fazer? O agro é a parte da solução, porque nós conseguimos produzir de maneira mais eficiente. Já temos técnica, já temos tecnologia, já fazemos muitas coisas. Então, por exemplo, o metano é prejudicial, que aqui é o boi, né? O arroto bovino, a eructação. Poxa, eu tenho rações já tecnológicas, eu tenho um manejo, eu posso encurtar o ciclo desse animal de uma forma que eu produza mais arrobas por hectare. Então, com isso, eu estou reduzindo a minha emissão. Então, assim, eu tenho várias tecnologias, a Embrapa, a FamaSul, Senar, tem várias técnicas com uma gestão eficiente que eu consigo estar me beneficiando e mudando o meu perfil de emissão. Então, eu tenho uma coisa que, o Brasil o uso da terra, né, e os processos agrícolas são muito agressivos, mas eu consigo mudar isso de uma forma muito simples, mas não é simplório. Então, assim, haja um trabalho, tem que ter, né, toda uma técnica, mas não é difícil. E tem um custo relativamente baixo, não são processos que são custosos. Então, a grande oportunidade nossa aqui do agronegócio, principalmente do Mato Grosso do Sul, com a meta ousada do nosso governador, 2028 e 2030, assim, somos, acho que o primeiro estado do mundo a assinar, ser o signatário disso. Então, assim, isso tudo para a gente, basicamente, não é difícil, porque é uma mudança, sim, de pensamento, de comportamento, né, de gestão, e depois você vai aplicar, né, as técnicas que você tem disponível no mercado. Né? E por que o agro brasileiro não é a maior solução? Por conta disso. Esse é um autor que eu gosto muito. Vou até ler a frase para vocês. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Nós não comunicamos o que a gente faz. O Brasil é muito ruim de comunicação. Nossas práticas já são sustentáveis há décadas atrás, porque é necessário ter prática sustentável para produzir. Eu estava falando ali antes da palestra que eu vim numa região interior de São Paulo, Presidente Prudente. Lá é uma terra, um perfil de produção de soja, um solo de 8% de argila. Isso na década de 50, um solo agronomicamente com 8% de argila não produz soja. E lá produz muita soja, por conta da palhada da braquiária. Então, são práticas sustentáveis que vão me fazer produzir mais. Só que a gente não comunica. A gente apanha gratuitamente, 0,800, porque a gente não comunica o que a gente faz. Então, eu não comunicar não quer dizer que eu não faça, mas também eles precisam saber. Então, primeiro, a gente, né, tem as práticas, o carbono, tudo, né, todos os benefícios, mas eu preciso primeiramente comunicar o que eu faço, documentar, validar. Por isso que eu estou fazendo um mestrado. Eu quero validar alguma coisa que eu quero chegar para quem for. Eu tenho uma análise científica, eu tenho um resultado estatístico de que isso aqui do Brasil funciona assim. Então, assim, eu quero também poder validar. E a gente não faz isso. E está cada vez mais, né, vindo essas iniciativas e estímulos. E eu acho que cada vez mais, com o fortalecimento, vai poder mudar esse perfil. Então, comunicamos muito mal. Somos muito bons em produzir dentro da porteira, mas a nossa comunicação é ruim, bastante. Então, e por que, né? Voltando à pergunta, por que o agro brasileiro vai ser, né, e tem o perfil de ser o maior salvador aí do mundial? Por conta disso. Nenhum país do mundo tem esse nível de preservação que nós temos, esse nível de produtividade que a gente tem, essa possibilidade de ser mais sustentável, além do que a gente já é. Então, né, isso é um dado famoso que todo mundo fala, né, que o desmatamento e tudo mais, mas hoje, 66% do nosso território é preservado de alguma forma. 66%. A gente produz, por exemplo, vocês viram, a soja nossa lavoura, a gente produz soja em 7,8% do território. A gente produz pastagem, gado, de 13,2% do nosso território. E se a gente considerar nativa, que eu não posso mexer, que tem uma legislação que proíbe hoje, né, a conversão de pasto nativo, eu já aumento mais 68, 70 e tantos % preservados. Então, não existe, isso aqui não existe em nenhum país do mundo que tem esse perfil de preservação igual nós temos. Então, assim, olha só, a gente pode ser o celeiro do mundo, a gente pode produzir soja, milho, carne, para muita gente, para cerca de 1/3 da população, né, é o que se fala. Nós preservamos mais da metade da nossa área e nós podemos
ser mais eficientes e efetivos com isso. Olha só, não existe. Então, assim, nós estamos, para quem é do campo, quem produz, quem gosta como diz o outro, quem gosta da mexida ali, a gente é muito bom no que a gente faz. A gente já é bom, a gente não comunica, a gente comunica mal. E agora, com o futuro, agora, o crédito carbono ou práticas sustentáveis, a gente vai ter que fazer um pouco diferente. Mas é somente isso. Mas a gente já faz o serviço certo. Certo? E como a gente pode aproveitar nessas oportunidades? Como gerando crédito, sendo mais sustentável? Como que a gente pode agregar isso na nossa produção? Eu vou voltar ao gráfico. Olha só como o brasileiro é muito bom no que ele faz. Eu me formei em zootecnia em 2006. À época, a gente estava começando a integração lavoura-pecuária um pouco mais agressiva, assim, um pouco mais efetiva. Olha só, já estamos, esse dado é de 2021, já temos 2% da nossa área. Aí há uma mescla, né? A gente pegou a área de lavoura e a área de pastagem degradada, 2% já é integração. E é um número que está subestimado. Tem a rede LPF que faz todas essas mensurações, mas ela é subestimada. Então, olha só, já temos um perfil de conversão muito bom. Isso aqui gera um crédito danado, porque é uma prática que eu estou colocando uma floresta, que eu estou colocando algum outro perfil de planta na minha propriedade produzindo. Então já é uma prática que a gente pode aproveitar com isso. A pastagem degradada, hoje, mais da metade das nossas pastagens estão em algum nível de degradação. Então isso, olha só, a gente fala no Brasil, é um número de 40 milhões de hectares, no MS a gente fala em 8 milhões de hectares de pasto degradado. Imagina, 8 milhões, e o pasto degradado ele consome, eu vou mostrar para vocês, 8 milhões de hectares que eu tenho de terra produzindo carbono. Nenhum país do mundo você vai conseguir esse perfil de produção, em extensão, em larga escala. No Brasil, 40 milhões de hectares. Olha só qual a nossa capacidade de produção sustentável, conservadora, que conserva, né, que usa o solo. Então, só a gente pode aproveitar essa oportunidade. Então, a gente já está fazendo, a gente já começa com isso. Esse é um dos gráficos que eu mais gosto. E, assim, quem quer trabalhar com crédito é um grande argumento para convencer quem acha que não é ou quem tem alguma dúvida. Esse é um dado que não é da Embrapa, é um dado de um órgão controlador, de um órgão ali que faz toda essa mensuração. Não é um fogo amigo, é um órgão ainda que ele tá para controlar mesmo, ele está para mostrar que o agro não está legal, mas ele mesmo disse que o agro está bom. Por quê? Vamos lá passar da ponta, o 7.1, floresta plantada. Então, quando está negativo, quer dizer que eu removo o carbono, né, do ambiente. Então, a floresta plantada eu removo mais ou menos 7 gigatoneladas por ano. Isso, por ano. Aqui, lavoura cultivada, ela vai reduzir 67,5. A pastagem bem manejada, olha como a pastagem remove. Então, bastante, é o que mais remove, porque você pensa no pasto, eu estou lá, né, ela está no processo vegetativo, a planta faz fotossíntese, ela cresce, o animal vem lá, consome, ela vai ter que fazer fotossíntese, pegar carbono de novo. Então, assim, o ciclo é uma bomba de produção de carbono muito efetiva, a pastagem. Eu tenho aqui as lavouras, né, os sistemas integrados de lavoura, certo? Eu tenho aqui os vilões hoje, que é a lavoura sistema convencional, quando eu faço uma gradagem e planto, né, no sistema tradicional. E atentes, aqui no estado a gente fala de 8 milhões de hectares, no Brasil 40 milhões de hectares de pastagem em algum nível de degradação. Então, poxa, eu sei que aqui está consumindo muito, isso aqui é um vilão. E é isso que dá aquele gráfico lá de 73% da nossa emissão com o uso da terra. Então, é isso aqui. Por conta das pessoas ou das propriedades que ainda fazem sistemas convencionais. Mas olha a oportunidade, isso é a favor nosso. Por quê? Se eu pegar esses 160 e converter para o pasto bem manejado e somar com esse 250, eu tenho quase 500 milhões de toneladas de carbono por ano, só na conversão de um pasto degradado, que ele, para mim, como produtor, ele está improdutivo, ele não está efetivo.
Eu posso mensurar, ele não é um passo legal, não é uma passagem interessante, ele não vai me dar produtividade, não vai me dar nada, ele vai me dar uma subsistência. Sei lá, a média nacional é de 0,4 A, 0,8 A por hectare, que é um pasto desse. Eu converto aqui, eu falo em pastos aí, em médias. Se eu de 0,8 sair para 2 UA por hectare, eu já mais que dobrei minha produção, além do tanto de carbono que eu vou estar gerando para essa. Então, assim, olha a oportunidade que eu tenho na minha mão. Só a gente pode fazer isso. E o MS é um dos grandes locais para isso, porque a gente tem muita terra ruim, muita terra que pode ser convertida, e isso é uma oportunidade. A gente pode, você está falando que a nossa terra é ruim? Não, ela tem que ser bem manejada e tem que ter práticas sustentáveis que vão me proporcionar isso. Então, só a gente pode isso. E como eu vou fazer isso? Novos protocolos, padrões, técnicas, e a presença do mercado regulado, que eu acho que é eu trouxe a grande mudança, foi o que me animou do ano passado para esse, foi isso, o surgimento da lei do mercado regulado. Eu acredito que vai trazer e vai fortalecer toda essa nossa movimentação. Então, como o crédito carbono ele pode ajudar a gente? Só um adendo de umas nomenclaturas, isso aqui a gente tem que entender bem, que é o carbono neutro, o zero e o negativo. Então, o neutro é quanto eu mensuro o escopo 1 e 2 e neutralizo ele. O escopo 1 é a minha emissão. O 2 é quanto de energia eu tenho. Então, por exemplo, minha casa, a minha emissão é o escopo 1. O que eu pago para energia, por exemplo, de energia é o escopo 2. Então, é a energia que eu compro. Então, quando eu pego o escopo 1 e 2 e zero ele, então eu gasto 100, eu compenso 100, então eu falo que eu sou carbono neutro. Eu zero a conta. Quando eu falo o escopo 1, que é a minha casa, o escopo 2 é a energia que eu compro, o escopo 3 são os consumos indiretos. A minha funcionária que vai fazer a limpeza, eu computo quanto de carbono ela gera para ir na minha casa fazer aquilo. O fornecedor de gás, eu computo, então eu faço uma mensuração dos agentes indiretos, né, da minha produção. Então, quando eu zero tudo isso, eu tenho carbono, o net zero, né, então que eu mensuro toda a minha cadeia e compenso. Então, eu gasto 200, eu compenso 200. E o negativo, que eu pego o carbono zero, eu faço práticas sustentáveis. Então, por exemplo, na minha casa, eu utilizo gasolina no meu carro, eu passo a usar etanol, então eu estou sendo mais eficiente, estou usando um combustível sustentável, então eu estou reduzindo a minha emissão. Então, eu reduzo ao máximo, porque a gente, né, como eu disse para vocês, a vida ela é agressiva, né? Então, eu vou estar gerando carbono na minha vida. Então, quando eu faço isso, eu chego num ponto que eu não consigo mais reduzir o carbono. Então, aí eu compenso a minha mínima redução. Aí é o carbono negativo que eu gero. Então, eu faço a minha prática, vai chegar a um ponto que eu não consigo reduzir mais. Aí eu vou lá e compenso. Então, essa só é uma nomenclatura. A gente discutiu ontem isso, né, falando sobre o evento, que também é outra coisa que eu vejo poucas pessoas comentarem, falarem sobre. É o carbono como a grande fonte de renda, a salvação financeira da propriedade. E não. O crédito carbono, né, as práticas sustentáveis, que o crédito carbono é uma prática sustentável, ela não vai me salvar financeiramente naquela minha propriedade. Ela não vai me gerar uma renda que vai me dar dinheiro para isso, muito dinheiro. Não, eu vou, em vez de eu produzir pecuária, arroba, eu vou produzir carbono. Não, ela não vai gerar isso para mim. A prática de carbono é um incentivo e um estímulo para a minha prática sustentável, para eu mudar as minhas práticas como as práticas sustentáveis. Então, assim, eu vou ganhar, a gente fala em média, né, os números que eu já vi até hoje, de 3 a 10% da minha rentabilidade, eu vou poder fazer essa rentabilidade com o carbono. Então, não vai ser a salvação da minha propriedade de carbono. Mas como eu mostrei naquele gráfico, se você pegar uma pastagem degradada, que você está produzindo 0,8, 0,5 UA por hectare, você converter ela para uma pastagem bem manejada, já produzir 2 UA por hectare, o processo sustentável vai me gerar uma rentabilidade, uma propriedade mais rentável. E para isso eu vou ter um plus do carbono podendo me dar uma receita para aquilo. Mas não vai ser a principal receita da minha propriedade. Não vai ser a principal receita do meu processo. Vai ser um estímulo que o governo, quem não pode estar compensando ou conservando, vai me dar para eu poder fazer a minha parte que eu tenho
terra, eu tenho capacidade, eu tenho tudo, né, todos os requisitos para ser um produtor de carbono. Então, eu não vou ganhar rios de dinheiro com carbono, mas o carbono vai ser o estímulo que eu vou ter para aquilo. Que eu não vejo poucas pessoas falarem, né? Quando você chega no produtor, ele acha que o carbono vai ser um grande componente no financeiro dele, que ele vai ganhar realmente muito dinheiro com carbono. E não, porque foi vendido para ele isso. Mas não, ele não vai ganhar muito dinheiro com carbono. O carbono é um estímulo para eu poder produzir de uma maneira mais eficiente, e as práticas para essa produção vão me deixar mais produtivos ou mais eficientes na minha propriedade como um todo, não só por conta do carbono. E o Brasil, aí, como que está o Brasil nesse cenário? O mercado, como está o Brasil no cenário do regulado, né? Faltou o termo. Hoje a gente está basicamente isso, esse lado aqui, que é o mercado voluntário, que são as empresas que vocês veem, tem algumas empresas que fazem, prometem protocolos, que você vai fazer toda, né, a parametrização e vai gerar um crédito, que é um crédito voluntário. Certo? Então, hoje a gente está com o crédito voluntário. Com a lei 15.042, agora de dezembro, eu criei o mercado regulado. Que o mercado regulado ele é a grande oportunidade, por quê? Porque ele vai gerar demanda. Enquanto eu tenho uma demanda voluntária, eu fico em narrativas, eu fico em assuntos muito vagos, em assuntos que eu não tenho aquela obrigatoriedade. Com o mercado regulado, eu gero a demanda. Eu falo que empresas, que setores vão ter que compensar, vão ter que comprar carbono de alguém. Então, se eu vou ter quem comprar, como a lei da oferta e procura, eu preciso produzir. Então, a lei, o mercado regulado, ele surge essa demanda. Não só da Europa, dos países, mas aqui nosso interno, porque eu vou ter empresas aqui de alguns setores que vão ser obrigadas a comprar crédito de carbono para compensar as emissões da sua produção. Então, eu vou precisar comprar internamente. Então, assim, o mercado regulado, ele vai criar essa possibilidade de geração de demanda, que isso não tinha no passado, que o voluntário ainda é muito frágil. Ele existe há mais de 5 anos no Brasil. Só que ele é caro, ele é pouco efetivo, ele é complexo. Então, assim, por isso que dificultou. Todo mundo falou que ia ganhar muito dinheiro, não tinha processos tão fáceis e se perdeu, porque não era bem assim. Então, agora, com o mercado regulado, não. Eu vou ter o consumidor. Eu estou dizendo que eu vou precisar de 200 milhões de toneladas de crédito de carbono equivalente por ano. E aí, quem vai produzir isso? Aonde eu vou comprar? Porque se eu tenho obrigatoriedade, eu preciso comprar de algum lugar. E aí que o agronegócio, que nós do agro, principalmente Mato Grosso do Sul, vai ter que ser um produtor de carbono. Então, eu trouxe a lei. Então, a lei cria o quê? Que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Então, ela parametrizou duas coisas. A Manuela vai falar depois, eu não quero entrar no assunto dela. Mas assim, ela vai parametrizar essa geração de demanda. Tá? Como assim? Então, a lei disse que eu vou ter setores que vão precisar mensurar e compensar o carbono das suas atividades. Então, a lei disse. Então, eu não me recordo, depois vai trazer, não sei se você traz os setores, né? Então, você vai trazer o setor, você tem uma transportadora, a transportadora vai precisar compensar. Então, você tem uma indústria de pneus, eu vou precisar compensar. Então, a lei trouxe essa demanda. Então, é uma demanda que é de cap and trade. Então, assim, o governo vai dizer que aquela empresa vai ter um máximo de emissão. Você pode emitir até 200. Se você emitir 250, você vai ter que comprar no mercado regulado. Então, eu gero a demanda trazendo limites e que você passar desse limite eu vou ter que consumir, que é isso que a gente vai poder comprar. Então, o nosso mercado ele já está em processo de transição, então a lei já trouxe, e a lei trouxe o principal, que é a segurança jurídica. Então, eu tenho ali, eu gero uma demanda, então o governo disse, eu vou precisar disso, você vai ser obrigado a isso através de uma lei, só que é através de uma lei. Então, eu tenho todos os parâmetros, todas as regulamentações, tudo que uma lei traz de ônus e bônus. Então, e o agronegócio, que é o próximo slide, não está nesse mercado. Então, o grande ganho, agradecendo o FamaSul, CNA, a Frente Parlamentar, o grande ganho do agro é a gente não é obrigado, a gente não está nessa obrigatoriedade, a gente foi excluído.
Então, além de a gente não estar obrigado, a gente é o grande gerador. Então, olha só, a gente está... eu falo que a gente foi bem representado por essa lei, porque eu obriguei os outros setores a comprar uma coisa que só eu posso produzir de uma maneira mais efetiva. Óbvio, outros setores podem produzir, a indústria, se ela reduz, ela produz crédito, mas é muito menos. Em quantidade, volume necessário, né, que vai precisar, só a gente pode produzir. Então, eu gerei demanda, e da demanda eu tenho a solução. A solução é que o meu setor, que é o melhor do mundo, ele vai poder produzir tanto internamente como exportar. Então, a lei também prevê de nós vendermos créditos nossos aqui, sem ser em mercados... né, eu tenho as certificadoras mundiais, mas eu tenho do meu mercado aqui. A China vai poder vir no meu sistema brasileiro de comércio de carbono, vai poder comprar o nosso crédito que está na nossa bolsa, no nosso mercado. Então, isso a lei já prevê. Então, a gente só ganhou com a lei, porque a gente gera demanda e gera toda essa movimentação de carbono, que não tinha no mercado voluntário, porque ela é voluntária, não tinha essa obrigação. Então, eu tinha uma empresa, eu não tinha obrigatoriedade de comprar o carbono. Eu poderia comprar para compensar, para ficar o marketing verde, para fazer outras coisas, mas hoje não. Hoje eu vou ter setores que vão ser obrigados com isso. Ainda não tem punição, mas assim, provavelmente daqui 5, 10 anos, quem não compensar, quem estiver fora disso, vai ter alguma punição um pouco mais severa, porque é uma lei e a lei geralmente ela vai ser punitiva em algum momento. Cheio de advogado aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Então a gente tirou. O agro não precisa comprar, eu já trouxe. E aqui. É isso aqui que eu quero trazer para vocês, as oportunidades, que é o certificado de redução e remoção verificada nas emissões. Então a gente não é obrigado, eu vou produzir um crédito que ele é verificado, ele é um crédito bom. Depois eu vou passar um pouco dos requisitos. E esse crédito bom, o Sistema Brasileiro do Comércio de Carbono, ele vai poder validar esse crédito como um crédito regulado. Então, eu produzo um crédito voluntário, de alguma forma, eu tenho que ter uma certificadora, né, que tenha uma idoneidade, tem toda uma qualidade desse crédito, e com isso o governo vai poder certificar esse crédito. Não, esse crédito é bom, é tão bom que eu vou colocar ele na nossa bolsa e oferecer ele para as empresas que precisam comprar. Então, isso já está compondo a lei, toda essa dinâmica, aonde o agro ganha. A gente não tinha isso antes, porque o agronegócio não tinha essa opção, não tinha essa possibilidade. E aí caem as narrativas de fora. O crédito é um greenwash, vocês não produzem bem, o seu crédito não é tão bom. Então, assim, todas essas narrativas aleatórias, elas vão se cair por terra por conta da lei. É uma lei, então eu tenho processos, vou ter a regulamentação, eu vou ter a forma de gerar esse crédito e não vou ter, assim, e vou minimizar os questionamentos de fora. Então, esse é a grande porta de entrada e a grande possibilidade do agro hoje de poder se beneficiar com o crédito de carbono. Desde que tenha projetos bem estruturados. Então, assim, agora a gente está na fase de regulamentação, então a gente não sabe o como ainda, né? A lei foi lá, criou tudo. A gente acredita com a COP30 esse ano, que a gente vai regulamentar esse ano, porque o nosso governo quer mostrar um trabalho, então provavelmente na COP vai estar essa regulamentação. As nossas lideranças do agronegócio já estão participando das discussões. Então, como na lei a gente foi excluída e foi um processo político muito bem efetivo do nosso setor, essa regulamentação eu tenho certeza que ela vai ser benéfica para o setor. Eu não vejo com maus, assim, não tem nenhum texto ainda, não li nenhum texto sobre isso, mas eu acredito que vai ser uma regulamentação muito boa, muito positiva para a gente. Então, aguardamos esse ano essa regulamentação para a gente ver como que vai agir. E, gente, está aqui, é uma demanda. Isso aqui é uma estimativa, não é dado técnico, não é dado científico. Eu tenho um grupo de estudo de carbono que a gente chegou num número mais ou menos isso, então, mais ou menos de 100 a 150 milhões de crédito de carbono por ano. Isso só as empresas, os setores que estão obrigatórios, né, a compensação. E até 2040 a gente fala de 200 a 300 milhões de toneladas de crédito de carbono por ano. Então, assim, a lei trouxe essa demanda. É uma demanda que não tinha obrigatoriedade, não tinha necessidade, mas eu preciso hoje. Quando ela for realmente efetiva, isso aqui vai valer. Isso aqui, e as empresas que estão ali contempladas nessa lei, ela vai ter que compensar e emitir. Ou ela vai ter que compensar.
só sabe, um perfil dos projetos. Basicamente, né, eu consigo fazer o crédito com pecuária, com agricultura regenerativa, com florestas, que são algumas iniciativas. Mas, assim, tudo isso é o que existe no mercado voluntário. O mercado regulado, ainda com essa regulamentação, a gente não sabe como vai ser essa dinâmica. Então, assim, eu falar para vocês que hoje a gente sabe como gerar esse crédito de uma maneira diferente dessa, a gente não tem muita, assim, a gente não tem previsão. Isso aqui é o que já está tendo, isso aqui basicamente eu peguei da Verra, que são os projetos que, quando aprovados no Brasil, a gente tem. Então, a gente tem essas possibilidades. Então, se eu tenho uma pastagem, se eu tenho uma floresta excedente, se eu tenho um reflorestamento, se eu tenho uma recomposição ali, então tem várias formas de eu estar podendo gerar esse crédito. Basicamente é um resumo que eu fiz. Gente, já vai acontecer, isso aqui já não está mais... não, a previsão não é previsão, a lei já está sancionada, então a lei já está valendo, a lei já está em processo normal. O mercado voluntário já acontece, é dificultoso, é oneroso, mas já se gera esse crédito no Brasil. Então, a gente já tem uma base legal, então eu criei a necessidade e vai ser uma realidade. Eu coloquei em 3 anos porque o processo da lei é assim. A lei vai ser 1 ano para regulamentação, se tudo der certo até o final agora do ano, mas 2 anos para eu poder ter a base de compensação. Então, por exemplo, eu, indústria, eu tenho 2 anos para provar o quanto eu gasto, que aí daqui 2 anos você vai ter a sua média. Então, depois da sua média, você vai poder saber o quanto vai precisar compensar e se vai precisar compensar. Tem todo um regramento, eu não vou entrar em detalhes, mas é o que traz a lei. Tá? E já chegando para o final, só para vocês terem uma ideia de como é a qualidade desse crédito, porque a gente fala em qualidade de crédito. São os requisitos básicos que eu tenho que ter para um bom crédito de carbono. Então, ele tem que ter uma linha de base, um ponto inicial. Isso a Wintec, com a máquina, vem muito com isso, porque uma das nossas dificuldades, eu vou trazer no próximo slide, é a mensuração desse carbono no solo, por exemplo. A gente não tem tanta facilidade, não tem tanto protocolo nacional. Então, vindo uma máquina, vindo uma tecnologia de fora, vai poder nos facilitar, porque sem saber como eu estou, eu não consigo saber se eu estou evoluindo ou não. Então, eu tenho que saber o meu estado atual. Isso a máquina vem muito em conversa com isso. Então, eu consigo estabelecer uma linha de base. Eu tenho que ter... Esse é o grande fator que as pessoas da APP não conseguem gerar esse crédito. Eu tenho que ter adicionalidade. Então, eu tenho que fazer alguma coisa que não está em lei, que eu não sou obrigado para provar que eu estou gerando aquele crédito. Então, a APP eu sou obrigado a cuidar dela e manter ela. Então, eu não consigo gerar adicionalidade. Então, esse é um dos grandes pontos. Mas se eu tenho, por exemplo, uma floresta excedente, que eu cuide dela de alguma forma, eu vou gerar alguma adicionalidade. Todo crédito tem que ser monitorado, reportado e verificado. A gente tem hoje algumas iniciativas, por exemplo, de geração de crédito por imagem de satélite. É uma metodologia frágil, porque assim, eu consigo monitorar, assim, é uma imagem empírica, é um protocolo, às vezes, que não é tão sensível. Então, assim, a qualidade de um crédito desse ele fica muito mais sensível. Mas quando eu tenho um crédito que eu tenho lá em loco, eu fiz todo o processo, eu peguei a máquina do Wintec, eu fui lá coletei o solo, eu medi meu carbono, daqui 1 ano eu fui lá, coletei de novo, eu vi minha evolução, então eu consigo ter provas, eu tenho uma máquina certificada, eu tenho um processo que foi acompanhado por um engenheiro agrônomo ou por algum técnico. Então, assim, eu tenho documentação, eu consigo verificar. Vou eu lá da Europa, por exemplo, eu consigo ver uma foto da máquina coletando solo, eu consigo ver análise, validade e certificação. Então, tudo isso vai me dar a qualidade do meu crédito. O que a gente fala é que tem muitas iniciativas no voluntário que são iniciativas mais midiáticas. Então, assim, eu não consigo comprovar esse crédito, mas hoje não. Com a lei, eu vou precisar ter um crédito muito bem baseado, muito bem lastreado para eu poder gerar esse crédito no meu mercado de carbono. E a verificação de terceiros, que é da terceira parte. Eu tenho que pegar esse meu projeto, alguém tem que ver, tem que verificar, validar e comprovar que esse crédito é um crédito bom. Então, basicamente, as dificuldades, que é a linha de base. Então, o solo, por exemplo, sempre foi um fator muito ruim para poder ter uma linha de base segura. A coleta de dados,
também é muito frágil, então eu não posso ter muito imagens por satélite, eu tenho que ter metodologias que eu comprove a validação e comprove a garantia desse crédito. E a baixa geração, por exemplo, hoje a gente fala em pecuária de um crédito a um crédito e meio por hectare. Então, por isso que não vai ser um dinheiro muito exorbitante, mas vai ser uma quantidade de crédito ainda baixa, porque eu estou naquele processo evolutivo, eu não coloquei floresta ainda, então tem vários pormenores que eu tenho hoje o perfil de baixa qualidade desse crédito. Então, vindo com isso, vindo a lei, vindo as normas, as metodologias, eu acho que vai mudar. Esse ano aqui vai ser um ano de transformações. Tem muito projeto científico, muito trabalho sendo feito para validar metodologias próprias e confirmadas. Então, a gente vê que esse ano vai ser um ano que, com a lei, com a obrigação, com a nossa necessidade criada, vai ser um ano que vai ter muitas mudanças e a gente vai poder ter mais assertividade em chegar ao produtor rural e falar, ó, você vai usar essa metodologia para isso e você vai gerar um crédito, você vai ter uma previsibilidade de crédito. Então, assim, a lei ainda não nos mostrou, mas eu acredito que já temos um grande caminho que é a demanda. Então, a partir da necessidade, a gente vai se mexer, se movimentar, a gente vai buscar soluções para poder surfar esse mercado, que daqui a 3 anos pode ser pouco tempo, pode ser muito tempo, aí vai de cada um, das suas necessidades, e da visão de futuro, porque assim, eu acho que a gente já está atrasado há algum tempo, mas eu venho chamando a atenção por conta da lei, por conta disso. Eu ainda tenho tempo de mudar, de pensar, de ver isso como uma oportunidade, olhar minha propriedade, olhar meu negócio, falar, ó, isso aqui pode ser que, se eu fizer assim, ou isso aqui lá no futuro pode ser que me dê uma renda. Então, não vai ser a principal renda da minha propriedade, mas vai ser uma renda interessante e um dinheiro que a gente não pode deixar na mesa, pensando em produção, pensando em sustentabilidade, pensando em longevidade do nosso planeta. E é isso. Obrigado. Pessoal, perguntas. E agora ninguém perguntou nada, todo mundo quieto, eu estou olhando aqui, ninguém ficou curioso. Sendo como gerar o crédito, né? Acho que é a pergunta aqui. Mas, assim, alguma pergunta? Você comentou que a APP não vai gerar crédito. A reserva legal, sim. Isso, a APP, assim, tudo aquilo que eu tenho uma legislação que me obriga a cuidar, eu tenho dificuldade em comprovar a adicionalidade. Existem alguns casos, não é proibitivo, mas eu tenho que ter um cenário, alguma coisa que me comprove essa adicionalidade na minha APP. Então, assim, essa é a grande dificuldade. Mas, sim, eu posso, mas é muito mais difícil. Muito mais difícil. Sim, o princípio é o mesmo. Eu tenho excedente. O excedente, por exemplo, aqui no estado tem a lei do PSA, é específico do Pantanal hoje, mas, assim, por exemplo, eu tenho o excedente de floresta e eu tenho a permissão, por exemplo, de suprimir, porque é do meu direito pela lei. Eu posso deixar de suprimir e receber por isso. Isso é um pagamento por serviço ambiental. Não é um crédito de carbono, mas é um pagamento por serviços ambientais. Aí a APP a gente consegue, de alguma forma, atentar alguns outros tipos de geração de crédito, que não de carbono. E atuante já no mercado regulado, que faz a originação do crédito? Existe, aqui no estado eu conheço 2 multinacionais, né? Não, no mercado voluntário. Não, hoje o regulado ainda a gente não consegue, porque ele foi regulado, mas não foi regulamentado. Então, mas esse crédito voluntário, ele que vai gerar um crédito regulado, né? Porque, por exemplo, eu vou pegar uma empresa dessa, eu vou na minha propriedade, eu coloco um protocolo, eu tenho um crédito, eu tenho lá uma quantidade de crédito. E o mercado, a gente não sabe como ele vai validar esse crédito e jogar dentro do mercado regulado. Essa é a grande sacada. Então, eu vou pegar um crédito, um setor que não é obrigatório, eu vou gerar isso e vou beneficiar um outro setor. Mas ainda a gente não sabe como vai fazer isso. A gente sabe o meio, mas o como vai fazer, não. Porque aí eu vou ter que
o governo, não sei se vai ser uma certificadora à parte, vai ter que certificar esse crédito. Não, esse crédito voluntário, ele está apto a ser um crédito regulado. Que aí vai ser a metodologia que eles vão desenhar ao longo desse ano. Que é a grande sacada, né? É a gente poder vender isso para outras empresas. Perguntas? A valoração do crédito de carbono, ela inclui com o faturamento da empresa que compra? Por exemplo, assim, vou pegar um crédito de carbono aqui na minha cidade, tem um custo para mim ter gerado isso, o cara que está comprando esse direito de carbono lá, está produzindo chip de computador, então ele ganha, em cima desse crédito, ele vai ganhar um lucro muito maior do que mesmo eu. Vai ter diferença o crédito individual, que às vezes não vai ser interessante a gente liberar para outros países comprar, né? E eles explorar a indústria, né? E a gente ficar só com o crédito de carbono. Eu vejo uma relação nisso. Teria que ter uma valoração de acordo com o crédito vai ser usado. Não existe essa distinção de crédito. A partir do momento que o sistema lá, ele falou que é um crédito bom, é mercado, é demanda e necessidade. Então, assim, eu vou poder, por exemplo, eu acho que vai ter uma escassez de crédito no começo, e esse crédito vai ficar muito alto. Mas a partir do momento que a produção começar, ele vai ser equalizado uma oferta e demanda tradicional. Não tem nada regulando isso. Que eu tenho uma qualidade de crédito e eu, lá fora, ou em algum lugar, eu vou pagar um ágio por esse crédito, pela qualidade dele. Não, isso na lei não está contemplando. Não sei se vai, mas eu acho que no começo vai ter uma escassez. Óbvio, a gente não está num setor que é obrigatório, mas eu vejo a necessidade dos setores obrigatórios, eles vão ter uma dificuldade de compra de crédito muito grande, porque não vai ter crédito suficiente, e a gente não sabe qual é a punição, então às vezes não vai ser punitivo no começo, mas vai haver uma punição, sim ou sim, isso aí é fato. Eu vejo uma demanda de crédito muito grande e a gente não vai ter condição de produzir, porque são projetos, por exemplo, um projeto de pecuária, para você poder mensurar um crédito interessante, é de 2 a 5 anos, com o que a gente tem hoje de metodologia, tá? Então, assim, é muito tempo para você fazer um estoque. Então, assim, eu vejo que foi criado um problema, que vai ter um ruído no começo. Então, as empresas, eu transportador, eu vou precisar comprar, eu não vou ter aonde comprar. Então, assim, a gente não sabe ainda como o governo vai lidar com isso, como vai ser voluntário, assim, como não vai ser punitivo agora, mas, assim, algum ruído vai ter, isso é fato, no começo da implantação, até ter um fluxo normal de geração. Dúvidas? Perguntas? Vocês entenderam tudo, hein? Que legal. Vocês viram que é uma oportunidade, certo? O crédito hoje do nosso estado. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar para vocês é isso. Não podemos perder isso como produtores, proprietários ou técnicos do agronegócio. Obrigado, Bressan. Aí. Deu para entender um pouquinho, né? Então tá. A questão que a gente pode colocar aqui, Paulo, e o pessoal aqui do sindicato lá de Carapó também, sobre a questão de compensação de valores de áreas que são de preservação, que a gente tem que ter, colocar essas áreas dentro da lei, dentro da regulação e da regulamentação da lei. De repente, uma pressão política, a gente consegue fazer isso, né? Com a FAMASU, com a FPA e com as demais, a gente consegue fazer isso porque seria muito mais viável para o crédito de carbono. Já que deve faltar crédito, deve faltar aí, acho que é o crédito, para fazer a demanda, para atender a demanda, então vamos colocar logo as nossas áreas de preservação aqui, porque, afinal de contas, o produtor não recebe nada para fazer isso, paga para preservar, inclusive o diretor do Sindicato Rural lá de Dourados está passando uma perrenga nesse momento, que é a questão da multa que ele levou numa área de preservação que alguém passou no rio, pescou e deixou um fogo aceso, pegou o fogo, pulou o fogo para a área dele, ele apagou o fogo e recebeu uma multa de R$150 mil. Então isso a gente precisa discutir,
a gente precisa aí conversar e amenizar a situação. Cadê a Emanuele? Está aqui? Doutora Emanuele vai falar rapidamente para a gente aqui sobre a parte legal dos assuntos aqui, e já nós vamos para um momento muito bom também, né? Que vamos emitir um pouquinho de gases aí daqui a pouco. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Emanuele. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Sheila, né, do pessoal, para estar aqui com vocês hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa lei, né, a 14042, que está conhecida como a Lei do Crédito de Carbono. Ela está bem recente, tá? Então, como o Fernando falou, precisa de regulamentações ainda. Mas vamos tratar sobre aqui. Eu trouxe a lei mais voltada para o setor agropecuário, tá? Primeiro, quem eu sou, né? Eu sou Emanuele, sou advogada, trabalho na área do direito agrário, direito ambiental, sou sócia no escritório co-advogados, e como eu falo, o sangue veio da soja do milho aqui. Esse aqui é meu pai, é o responsável pela minha paixão aqui na área, né? E meus conterrâneos aqui, eu sou carapoense, né? E foi vendo os desafios do meu pai na lavoura que eu quis entrar nessa área, né? Então, vamos lá. A lei ela instituiu o SBCE, né, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. O objetivo é regular essas emissões e promover a comercialização desses ativos e, consequentemente, a criação de um sistema que vai estabelecer essas regras e obrigações, como isso vai ser feito, né? A lei, só para explicar, ela veio, basicamente, essa lei dizendo o que deve ser feito. Agora, nós precisamos das regulamentações para dizer como isso vai ser feito, né? Então, essa lei ela veio como uma necessidade de estruturação, porque o mercado de carbono está aí, ele já existe, né? Ele é o voluntário no momento. E principalmente por conta de necessidade de cumprimento de compromissos internacionais que foram gerados, né, no quadro das Nações Unidas sobre mudança climática. E daí veio a criação dessa lei, que já tinha necessidade aqui no cenário nacional, e posteriormente veio a necessidade também para cumprimento das metas. Aí tivemos algumas alterações na nossa política nacional sobre mudança do clima, também por conta dessa lei. Essa lei ela vai trazer, né, com as regulamentações, patamares anuais, metodologias que vai ter que ser aprovado, a forma como vai ser realizado o crédito regulado, sistemas de credenciamento e regulamentação para venda. Vai ser tudo regulado dentro dessa lei. Então, aqui, os responsáveis por regular tudo, né? Vai ser criado um comitê interministerial sobre mudanças do clima, que é quem vai aprovar o plano anual, que é a questão dos limites. O órgão gestor do SBCE, ele vai ter o caráter normativo, regulatório, executivo, aqui que vai vir penalidade. E a Comissão de Valores Mobiliários, que é quem vai regulamentar como será feita essa venda. Valor, como vai ser a questão ali da venda, se vai ser em... Provavelmente o pessoal está falando que vai ser em bolsa de valores, mas quem vai regular vai ser esse pessoal. Eles têm 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, para fazer essa regulamentação, mas os rumores é que finaliza essa regulamentação até a COP, que vai ser em novembro. Aí, atividade agropecuária. O que a lei traz sobre a atividade agropecuária, né? Já no artigo 1º ali, que ela não se submete às obrigações impostas no âmbito dessa lei. Então, o que isso significa? O setor agropecuário ele vai ter a opção de ficar no mercado voluntário ou vender para o mercado regulado. Aqui a questão das matas, o artigo traz também, aí complementando o que o Fernando falou, primeiro ponto que nós temos que analisar para saber se vai conseguir gerar um crédito de matas é questão de obrigação legal e atividade voluntária. Para você ter direito a receber ali algum crédito advindo de matas, você tem que ter primeiro uma contrapartida, uma atividade sua ali na área. Segundo ponto, analisar se essa atividade sua na área ela advém de uma obrigação legal ou de uma atividade voluntária. Por exemplo, uma manutenção de APP que é obrigatória por lei, um reflorestamento imposto pelo UNTAC ou uma multa do IMASU. Isso você está fazendo, ali ela é advinda de uma obrigação legal. Então, você não conseguiria, por si só, gerar um crédito. Aí, teria que, em alguns casos, conseguir comprovar essa adicionalidade para conseguir gerar, mas, como o Fernando falou, é bem difícil.
Já em outros casos, por exemplo, você tem a reserva legal, você tem uma mata além da reserva legal e quer mantê-la ali. Conversão de um pasto improdutivo numa floresta. Isso tudo você consegue gerar a questão do crédito e, posteriormente, transformar ele até no mercado regulado para comercialização. Aí vem aquela dúvida da destinação, né? Depois que gerou o crédito, como que faz? No mercado regulado, como falei, eles estarão sujeitos ao regime da Lei de Comissão de Valores Imobiliários, que ainda vai vir a regulação, né? Mas, uma vez reconhecido como esse crédito regulado, ele vai ser utilizado, né, para cumprimento de metas, no caso de empresas que são obrigatórias ali. Negociado, ele pode ser negociado em mercados organizados e também utilizado para compensação voluntária pelas empresas, além daquela obrigatória por elas, né? E no mercado voluntário, ele vai depender ali como é feita hoje, vai depender do acordo realizado entre as partes e o voluntário ele pode virar um regulado, né? Se utilizar metodologia credenciada, não temos ainda, vai vir, né? Se eles forem mensurados, verificados, registrados e seguirem toda ali a metodologia de credenciamento que a lei exige. Questão da tributação. O que nós já temos nessa lei, aí provavelmente vai vir mais alterações, até por conta da reforma tributária capaz de influenciar alguma coisa, mas o que nós já temos é que o crédito ali, ele é uma receita tributável, tá? Então, a venda do crédito de carbono, ela é sujeita a imposto de renda e pode gerar dedução de despesa, que seria, você pode deduzir despesa para redução, né, despesa para geração de crédito, gasto administrativo. Já a conversão de crédito em ativo, você tem o crédito, você quer gerar ali o certificado, essa questão não é tributada. E a receita que você adquire em créditos, o que nós já temos a informação é que vai ser isenta de PIS, PASEP e COFINS. E como nós estamos no Mato Grosso do Sul, o nosso estado ele está super avançado. Nós já temos, desde 2014, a nossa política estadual de mudanças climáticas, teve aí alguns avanços também em 2022. E tem aí o objetivo do governo, até a última informação que eu tive, de que eles querem transformar o estado em um território neutro até 2030, mas acho que o Rondon falou 2028, então pode ser que tenha até já baixado esse prazo, né? E isso é muito bom, porque vai deixar o crédito no mercado do Mato Grosso do Sul mais valorizado, ele vai ser um crédito mais bem visto, porque o estado em si já logo, né, será neutro. Aí, como eu comentei, a lei ela vai ter o período transitório. Ela tem ali 5 fases. Nós estamos na fase 1, que é 12 meses, prorrogável por mais 12, para a regulamentação da lei, que é onde serão criados aqueles comitês, o mercado imobiliário vai criar ali as regulamentações para ver como vai ser negociado, né? A fase 2 é de 1 ano para operacionalização, que é o quê? Depois que tiver toda a regulamentação, vai ter esse período de 1 ano para que as empresas, indústrias que são obrigadas a respeitar o mercado, que eles se adequem ali à regulação. Fase 3, serão 2 anos ali que as empresas terão para apresentar, né, os seus planos ali de monitoramento. Fase 4 vai ser o primeiro plano de vigência e na fase 5, que daí vai vir a implementação plena com tudo redondo. E daí vem a pergunta, né? Como que, se é só daqui 5 anos no mínimo que vai estar tudo pronto, eu não preciso fazer nada agora. Mas não, precisa, tá? Principalmente na questão de área rural. O imóvel ele tem que estar 100% regularizado para conseguir gerar um crédito e vender posteriormente. Senão não consegue. Aí, além de toda aquela documentação de praxe que já tem que ter, temos ainda aqui no Brasil todo, mas no Mato Grosso do Sul pega grande parte do município, questão de ratificação de área de fronteira, né? Todo imóvel ali dentro de 150 quilômetros precisa passar por uma regularização a mais, digamos assim. E o prazo é outubro, para imóveis acima de 15 módulos fiscais. Então, se não tiver essa ratificação, ele não vai estar regularizado, né? E daí vocês têm um tempo também para ir adotando práticas que aumentem a geração de crédito, que reduzam a emissão, né, e realizando medições, porque quando primeiro que já podem, o setor agropecuário já pode atuar no mercado voluntário. Mas, se quiser aguardar, se quiser fazer depois também no mercado regulado, quando chegar a vigência de fato da lei, já vai estar tudo redondo, né, e vocês saírem na frente. Porque, como o Fernando comentou, no início ali,
provavelmente vai ter um déficit de crédito, porque as empresas, as indústrias, terão ali as obrigações e não vai ter de quem comprar, provavelmente. Então, quem tiver na frente vai vender, provavelmente o valor vai estar alto. E quais as vantagens previstas nisso? Né? Primeiro, maior rentabilidade fazendo o mesmo. Aqui no Mato Grosso do Sul, não sei de um produtor de lavoura, né, que não faz o plantio direto. O plantio direto ele já gera, até o Fernando mostrou no gráfico dele, a questão de favorecer essa questão. Se for o caso de você adotar mais práticas que contribuem para o aumento da produtividade também, né? Então, você tem ali todas as suas práticas, e você quer adotar mais práticas que podem gerar crédito de carbono, essas práticas também podem aumentar a produtividade também, como o Fernando mostrou. E também, consequentemente, você vai estar com a adequação ambiental em dia. Isso vai reduzir multa de Maçu, de IBAMA. Quem já passou por problema com o Ministério Público fazendo TAC sabe a dor de cabeça que é. Então, vai reduzir todas essas questões de embargos no imóvel, né? E também eu vejo uma previsão aí de que algumas multas ambientais, a depender da origem, digamos assim, possam ser condicionadas ao pagamento em crédito também, viu? Inclusive, já aconteceu isso em outros países, eu acho que a previsão é acontecer isso aqui também. E também, né, como uma consequência favorável, a questão de selo de sustentabilidade, que melhora a imagem da empresa, porque a fazenda, querendo ou não, uma empresa, né, acaba melhorando aí a imagem. Por enquanto é isso, agradeço a atenção e qualquer dúvida que eu possa responder no limite que nós temos aí de informação da lei, eu estou disponível. Ela é feita de forma extrajudicial, né? Tem que fazer a busca de toda a cadeia dominial ali no imóvel até o título originário, que é de quando o Estado, na época era Mato Grosso, né? Ou o município cedeu o imóvel para o particular. Então, para demonstrar ali toda a cadeia, né? E daí, a partir disso, junta todas as demais documentações, que vai pedir o referenciamento e tudo mais. Se o imóvel tiver acima de 2.500 hectares, tem que pedir aprovação no Congresso Nacional, né? E daí você manda, quando tiver tudo redondo, aqui no Mato Grosso do Sul é feito no cartório de registro de imóveis. Aí eles averbam na matrícula e fica redondo. Se não fizer imóveis acima de 15 módulos fiscais, aí vai variar de acordo com cada município, né? Tem até 22 de outubro desse ano. Tem aí um projeto de lei que o pessoal quer prorrogar o prazo, porque tem cartório que não está dando conta da quantidade de serviço, mas ainda não foi para frente. E o risco disso é porque o imóvel pode voltar a pertencer ao patrimônio da União, se não for feito. Não, é só porque ela tem uma questão de regularização a mais que as outras não precisam, né? Tem umas aí que nós já estamos fazendo, já finalizando, inclusive. O que demora é a questão do andamento no cartório ali de registro de imóveis, que está dando uma travada, porque, além de todo o serviço do cartório, ainda tem esse a mais, né? Mas até outubro é para estar tudo certo. Muito obrigada, pessoal, pela atenção. Obrigado, doutora. Muito bem, pessoal. É isso, né? Nós queremos levar a informação e colocar e abrir uma discussão importante sobre esse tema, que vocês perceberam aqui, que apesar das datas serem longas, nós precisamos começar já, né? E eu acho que o Mato Grosso do Sul está bem preparado para isso e nós podemos avançar na direção desse mercado importante. O Fernando falou ali em torno de 10%, mas como eu sou mais comercial, porque o Fernando é técnico, né? O Fernando ele faz as contas assim, é aquele cara que puxa para baixo, puxa para a realidade do mercado. Mas, gente, são 100 bilhões de dólares em
crédito em dinheiro para pagar o crédito, a compensação do carbono. Quem é que está fazendo isso no mundo? Quem é que está fazendo isso? O Fernando mostrou. E nós temos a grande possibilidade de fazer desse um grande mercado aqui. Então, Fernando, eu vou arriscar dizer para você aí que nós vamos para mais de 15%, 20% de arrecadação por área que estiver certificada aqui no Mato Grosso do Sul. Eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Porque a demanda vai ser enorme. E as punições vão vir sim, tá? Terão punições muito em breve, porque primeiro você adequa a lei. Primeiro você coloca, estabelece, dá o prazo para cumprir a lei. E aí os países vão ter que vir comprar aqui de acordo com a nossa lei aqui no Brasil. Não é de acordo com a lei, por exemplo, a China criou uma lei lá, vai ser de acordo com a lei da China. Não, ele vai precisar comprar a compensação aqui de acordo com a nossa lei. Então tem tudo isso para a gente discutir. Vocês viram como é importante a gente abrir esse leque e trazer essa informação para a gente sair do eu acho, para a gente sair daquela história de... tem um monte de... Nada contra o pessoal que monta aí vídeos no YouTube para falar sobre crédito de carbono, que é importante a gente discutir. Mas você está vendo como é importante o passo a passo, a regulamentação, saber do que está fazendo, o que vai acontecer de verdade, não ficar em cima de especulações. Olha, o crédito de carbono vai gerar uma nota preta, aí você não precisa mais plantar, você vai viver só do crédito de carbono. Não é verdade. Mas só que ele vai trazer uma compensação muito grande para todos nós, e aí entra um detalhe muito importante, empresas que estão ajudando a levar essa informação. Eu acho que a Wintex Agro Brasil está fazendo muito bem isso, são empresas seríssimas, que têm uma preocupação que vai nos levar cada vez mais perto da realidade do que nós precisamos fazer, e é claro, a gente precisa lembrar os amigos que estão aqui, que nós temos uma regulamentação governamental e nada é sem governo, viu, pessoal? Nada funciona sem governo. Chegar alguém e dizer para você assim, olha, descobri aqui uma brecha e só eu sei disso, isso não é realidade. Isso passa por governos, passa por regulamentação. Agora, onde é que está a oportunidade? Na adequação. A tua área, lá em Maracaju, tem área de R$150 mil a hectare. Daqui a pouco, essa área vai estar para 160, 170 mil. Quando ele fizer a compensação de carbono, o que vai acontecer? Ele pode chegar aí a 180, 200 mil reais o hectare. Por quê? Passa a ter um valor muito maior. Agora, não vamos falar só do valor do hectare. Vamos falar agora da produção em si. Alguns países não vão deixar de jeito nenhum entrar produtos que não tenham compensação. Se o produtor fez a compensação, o que vai acontecer? Aí, Paulo, a sua soja lá vai chegar mais caro para o outro lá também. Você vai conseguir um valor mais agregado. O milho que produzir lá no Carapó, e deve estar bom o milho lá nosso, né? Se Deus quiser. O que vai acontecer? Nós vamos chegar com um valor maior, pago ao produtor que se adequar primeiro. Então, essa questão da adequação que vocês ouviram aqui, ela é mais do que importante, ela é uma necessidade. E é isso que nós vamos fazer no Mato Grosso do Sul a partir de hoje. Portanto, bem-vindos aí ao crédito de carbono, e nós estamos dando pontapé inicial, junto aqui com entidades seríssimas e com você que está aqui para nos ajudar a levar isso para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela presença, em nome da Wintex Agro Brasil, em nome do Agronosso News, nós queremos agradecer a todos, e claro que eu vou entrevistar um por um aqui a partir de agora, e quem tiver aí vergonha, vai se preparando que eu vou entrevistar agora. Sheila, fica de pé um pouquinho, por gentileza, se você puder vir aqui comigo rapidinho. Deixa eu apresentar a Sheila. A Sheila é uma grande amiga, né? Ela é a representante comercial da Wintex Agro Brasil. Ela é brasileira e, ao mesmo tempo, dinamarquesa. Mora na Holanda, trabalha na Bélgica. Na Bélgica também? Não. Na Dinamarca. Ela mora na Dinamarca e na Bélgica. Trabalha na Dinamarca. Tem ascendência francesa, é brasileira, mas há muito tempo mora na Europa, e é a nossa ponte com a Wintex Agro Brasil, com o crédito de carbono, porque as 3 maiores empresas do mundo que recolhem aí o dinheirinho para fazer o crédito de carbono são lá da Dinamarca, e a empresa, a Wintex Agro Brasil, possui hoje essa ligação muito importante. Então, Sheila, só dá um bom dia para o pessoal e a gente já vai convidar o pessoal para almoçar já. Bom dia, obrigada pela oportunidade de conhecer vocês estarem aqui, a presença. É uma satisfação. Nós estamos nesse projeto, em conjunto com o Agronosso, também para introduzir não só a Wintex no mercado, nós já estamos no mercado, né?
do brasileiro, mas também outras soluções na indústria do agronegócios. Então, a gente está começando a ter contato com empresas da Holanda, da Alemanha e outras também soluções da Dinamarca para o mercado, não só sul-mato-grossense, mas para o restante do Brasil, e está dando certo. E o Rondon está sendo essa ponte, junto comigo, para estar internacionalizando também as notícias, não só notícias, mas as novidades no mercado brasileiro. Por quê? O mercado brasileiro ele é visto um pouco de uma forma não muito positiva. Eu falo assim, tem muitas restrições que são criadas e não são a realidade. Por exemplo, se você está em São Paulo, o que você vê nas ruas de São Paulo? Você vê árvores, você vê vegetação, você vê natureza, coisas que as pessoas não mostram lá do lado de fora. Quando eu viajo entre estados, você vê, claro, você vê partes que têm que ser usadas como pastagem, não tem tanta vegetação. Mas hoje em dia as grandes fazendas, cooperativas, já estão se preocupando com isso. E essa parte que a gente está querendo criar é um laço para mostrar o lado positivo do agronegócio do Brasil e a preocupação do brasileiro do futuro, não só do Brasil, mas também mundial, com relação à preservação. Então, assim, eu fico muito grata ao Rondon, eu agradeço ao Rondon de estar me dando a oportunidade de estar internacionalizando essas questões e para mostrar também para o europeu, não só europeu, mas mundialmente, que o Brasil tem esse potencial, né? E já tem vamos falar assim, conhecimento do que é importante para o futuro, até também para a gente atingir e ter mais incentivo de inovação e tecnologia dos países que têm essa ponte. Então, assim, uma mão vai lavar a outra, né? E eu estou querendo estou sendo a ponte para tudo isso. Obrigada por tudo, tá, gente? Obrigada pela presença. Eu agradeço. Obrigado, Sheila. Bom, agradecendo a todos vocês, e agora nós vamos para o bate-papo informal e vamos saborear, né, uma comida muito boa aqui da Fazenda Churrascada. Muito obrigado a todos e até os nossos próximos encontros.